Olá, graça e paz. Hoje quero meditar com vocês no texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versos de 25 a 34. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Meus amados, Jesus, falando aos seus discípulos, aborda o que era comum para eles, o que tornaria facilmente observado e compreendido em suas palavras. O Senhor fala das aves, e essas podiam naquele momento serem observadas ao cruzarem os céus. As Escrituras nos mostram a quantidade de aves existentes na região onde eles se encontravam. Então Jesus diz para eles: olhai as aves, elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Jesus, nesse contexto, não está falando para que seus ouvintes se tornem ociosos, deixem de trabalhar, de maneira alguma, pois seus ouvintes sabiam que as aves não são indolentes, labutam diariamente, buscam seus alimentos, preparam seus ninhos, alimentam seus filhotes, não negligenciam o perigo, ensinam seus filhotes a voarem, e quando são aves migratórias, se unem em bando para as suas viagens. Agora, já com os homens, a história é completamente outra. São eles, não as aves, que não só semeiam, colhem e ajuntam em depósitos, mas também que, enquanto se envolvem em tudo isso, continuamente são dominados por terríveis pressentimentos, desconsiderando em grande escala as promessas de Cristo. Enquanto as aves vivem despreocupadamente, os homens são estressados pela aflição, pelo engano da sua autossatisfação. Assim, acabam por ajuntar em celeiros, colocando em seus recursos o coração. Mas como foi dito ao rico insensato, quando este encheu os seus celeiros e disse: folga-te minha alma, tu tens recursos para muito tempo, Jesus completou indagando: mas hoje pedirão a tua alma, e para quem será? Amados, com certeza, devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orarmos na certeza que tudo depende de Deus. Unicamente, exclusivamente, totalmente depende de Deus. Precisamos agradecermos a Ele por cada manhã que nasce, pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E nisso precisamos ter ciência que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos.
Por que andai ansiosos? Jesus está convidando a observarmos melhor, mais detidamente, o cuidado de Deus. E o argumento aqui é do menor para o maior. Se Deus, por sua graça, cuida das aves, não cuidará de vós? Todos nós, quando lemos as Escrituras, ficamos admirados com a história de Salomão e nos impressionamos com os registros que nela, nas Escrituras, foram feitos a respeito deste rei, dele e de todos os que o serviam. Registros referentes à sua sabedoria, suas riquezas, até mesmo a forma como viviam. O registro do palácio que construíra, como vestia e até a forma que se assentavam seus servos. Acredito que, de fato, deveria ser admirável, mesmo toda essa glória. Mas não podemos nos enganar e esquecer que tanto a sua sabedoria quanto as suas riquezas foram providenciadas pelo Senhor. Não podemos esquecer que o engano o tomou e o conduziu por caminhos que desagradou ao Senhor. Não podemos deixar de mencionar uma advertência quanto às riquezas. Se as vossas riquezas aumentam, não coloqueis nela o vosso coração. Jesus nos fala que devemos olhar para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham, não fiam. E ele diz: contudo vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não cuidará ele de seus filhos, cujo destino é a glória eterna? Meus amados irmãos, quão maravilhoso é podermos contemplar e compreender o cuidado do Senhor para com os seus. Ainda podemos observar que a bondade de Deus se faz presente para os justos e injustos. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas eu pergunto a você, o que você tem almejado? Você tem incluído Deus em seus propósitos, em seus planos? Tem reconhecido o Senhor em todos os teus caminhos? Você compreende que todo o bem vem do Pai das luzes? Que todos os teus planos sejam feitos no Senhor e para a glória do Senhor. Sem engano, faça de hoje um novo começo. A nossa vida pertence a Deus. Não é errado que tenhamos sonhos, pelo contrário, é saudável em nossa caminhada. Porém, precisamos aprender com o texto de Mateus que estas coisas devem acontecer de maneira natural, confiando inteiramente no cuidado de Deus, conduzindo a Ele tudo em oração. Se observarmos o texto, nele Jesus faz alguns imperativos. E o primeiro imperativo é: não andeis ansiosos, inquietos pela comida e pela bebida, nem mesmo com o que haveis de vestir. Ele fala que isso é comum àqueles que não têm esperança em Deus. São chamados, mas nós somos chamados a confiar, a não temer. Há um Pai Celestial que cuida dos seus filhos, que conhece as suas necessidades e as mesmas Ele proverá. Em contraste com os gentios, que não têm esperança, não têm o conhecimento de um Pai Celestial e buscam desesperadamente pela comida, pela bebida, pelo vestuário, devido ao medo, à insegurança da provisão para a satisfação das suas necessidades. Jesus fala aos seus que devem buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça. Que o Senhor tenha prioridade em nossas vidas. Que reconheçamos o Senhor como Rei em nossos corações. E devemos fazer tudo quanto possível para fazê-lo também reconhecido no coração e na vida de outras pessoas e em toda esfera. Olhando para o começo de mais um ano, olhando para dentro de nossas casas, vemos que nós precisamos retirar o engano de nossas vidas e envolver as nossas famílias na verdade da fé em Cristo Jesus. Se há enganos, incertezas quanto ao amanhã, olhe com mais distinção, mais detidamente, e faça de hoje um novo começo. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se há necessidade, essa necessidade não foge da verdade onde você e sua família precisam estar, na presença de Deus.
precisamos observar se o objeto do nosso desejo não é fruto de engano. Que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento para que possamos fazer conforme o Senhor nos ensinou. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Confiemos em Deus, no seu cuidado, na sua provisão, porque as demais coisas nos serão acrescentadas.